que já está gravando. Agora sim. Agora sim. Então tá bem, vamos lá. Boa tarde a todos, todas, todes. Eu sou a professora Valquíria Tenório, docente aqui do Instituto Federal Campus Matão, coordenadora do 5º mês da Consciência Negra, coordenadora do Clube de Leitura Ubuntu, integrante da equipe de coordenação do NEABI, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. É uma grande alegria a gente estar realizando esse evento de formação aqui com vocês. Eu gostaria de agradecer a participação de todos, todas, todes, do Instituto Federal Campus Matão, do Instituto Federal Campus Araraquara. Esse mês de novembro é um momento de ápice das nossas realizações. Nós temos feito uma série de atividades, de ações com relação a 10.639 e a 11.645, desde o início do ano, em nossas disciplinas, muitas vezes. Mas esse é o momento, né, que a gente tira aqui o mês de novembro para conversar ainda mais, para reforçar, né, temas, debates que a gente tem feito e muito mais que a gente pode fazer. Também é o momento, né, de atividade do 5º Encontro da Diversidade do campus, né, do Instituto Federal de Araraquara, e neste ano, né, por conta da pandemia, tudo que a gente tem vivido, mas ainda assim a gente conseguiu, nesse ano, né, estar juntos, né, Eulália e Dione podem falar aqui um pouquinho. É o primeiro momento, né, o primeiro ano que a gente, de fato, consegue estabelecer essa parceria, e muito feliz de ser uma parceria entre os nossos servidores aqui para essa formação. Eu gostaria de apresentar, né, agradecer a toda a comissão organizadora, tanto do Mês da Consciência Negra quanto do 5º Encontro da Diversidade. Estão aqui a professora doutora Djenane Cunha, não sei se ela está com a câmera aberta, o professor Antônio Marcos Martins, a Carla Kissen, a técnica em assuntos educacionais, a Michele Rodrigues Teixeira, o professor Araújo, a pedagoga Eulália Machado, assistente social Johnny Cabral. Também agradeço ao nosso aluno do ensino médio, bolsista do Clube de Leitura Ubuntu, o João Vitor Leocádio de Macedo, que tem atuado também na organização. Tem sido, né, um bolsista de peso no nosso trabalho, tá? Eulália, Dione, eu gostaria que vocês fizessem uma saudação inicial, né, nessa nossa parceria aqui, Instituto Federal Matão Araraquara. Então, boa tarde a todos, né, a todas e a todos. É um prazer enorme, né, estarmos aqui nessa atividade intercampus. Já era um sonho, né, nosso e com a Valquíria. Esse ano deu certo da gente poder estar aqui juntos, né? Acho que estamos tão próximos um município do outro, podemos agregar muito, né? E fazemos um trabalho em conjunto. Deixei de falar meu nome, eu sou Eulália Machado, sou pedagoga lá no Instituto, faço parte, sou membro do NEABI, junto com a Valquíria, né? Faço parte também da coordenadoria sociopedagógica do campus Araraquara, né? E a gente está todos os anos participando da organização dos nossos encontros, tá? Então é um prazer estar aqui com vocês. Dione. Bom, boa tarde a todas, todos e todes. Meu nome é Dione, para quem não me conhece, sou assistente social do campus Araraquara, como a Val falou. Sou vice-coordenadora do NUGS, né, do Núcleo de Estudo de Gênero e Sexualidade, do IFSP. E é um grande prazer, né, estar aqui e fazer esse trabalho em parceria, né? Acho que a gente, quando se junta, a gente fica mais forte, né? Então, que essa parceria frutifique e que nós façamos, né, e ela se estenda aí por muitas atividades que a gente possa fazer por aí. Tá bom? E agradeço a presença de todo mundo que está aqui, e em especial, né, a professora Vera Rodrigues, que vai, né, nos ofertar esse momento de grandes reflexões. Muito obrigada. Maravilha, Dione. Queria agradecer também aqui o Fernando Canafolha e o Guilherme Lourenço, que são, né, do TI aqui de Araraquara, que nos ajudam muito, né, com toda essa logística, com as coisas do canal do YouTube. Então, um agradecimento para eles. Tá? Eu vou pedir aqui, convidar, né, a professora Vera Rodrigues, para que ela abra a sua câmera, que a gente possa fazer aqui a apresentação dela. Vera?
Acho que o microfone está fechado. Agora foi. Agora sim. Aí. A câmera é um pouquinho lenta, mas ela já vai. Eu queria, então, agradecer de maneira muito especial o aceite da Vera para estar aqui com a gente, professora doutora Vera Regina Rodrigues da Silva, professora da Unilab, uma amiga, né, que eu conheci em 2006, no curso avançado de Relações Raciais que a gente fez na Bahia, no CEAL, durante um mês, uma série de outros pesquisadores que estão brilhando aqui no Brasil e fora dele. E desde então a gente tem feito muita parceria. A Vera já conhece Matão, conhece Araraquara também. A gente fez projetos de formação de professores, tanto aqui como em Matão, né? Tanto aqui em Araraquara como em Matão. Vera já participou de outras ações do Instituto Federal, desde o meu ingresso, ela sempre está comigo. Em formação de professor novamente, em cursos FIC aos finais de semana, via Skype já naquela época, né? A gente já usava esse recurso. Em mês da consciência negra, né, para os meus alunos do ensino médio. Então, é um prazer, né, finalmente você conseguir falar também com os meus colegas, né, servidores e servidoras. Aqui a gente tem professores, técnicos, gestão, né, é um reconhecimento para a temática, um reconhecimento dessa formação, né, e eu agradeço demais, agradeço muito você ter aceito. Assisti a sua fala de hoje de manhã num curso, sei que você tem esse, tem mais um à tarde, tem aula e tem mais uma série de outras atividades durante o mês todo, durante o ano. Então, é uma grande honra poder contar com a tua fala aqui. Eu tenho certeza que todo mundo vai ficar muito encantado, como eu sempre sou, né, em relação a você. Eu só quero ler aqui um pouco do currículo da Vera, né, porque é extenso, mas eu quero que vocês saibam um pouquinho da formação dela. Doutora em Antropologia Social pela USP, mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bacharel em Ciências Sociais pela mesma instituição, ex-bolsista do Programa Internacional de Bolsas de Pós-Graduação da Fundação Ford, professora adjunta no Instituto de Humanidades na Unilab, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, professora efetiva do Programa Associado de Pós-Graduação em Antropologia, UFC Unilab, professora no Seminário Brasil Contemporâneo sob a ótica de pensadoras negros e negras, o que temos a dizer sobre democracia, fascismo e racismo, realizado pelo Afro-Latin American Research Institute, Harvard University. Coordenadora dos projetos de extensão Mulheres Negras Resistem, processo formativo teórico-político para mulheres negras e o apagamento do negro na Terra do Sol, rumos da educação e cultura afro-brasileira no Ceará. Te agradeço, minha amiga, e a palavra é com você. Bom, minha querida Valquíria Tenório, um dos melhores exemplos que eu já tive na vida de acolhimento e amizade. Acolhimento que sustenta um dos pilares que eu acredito que deva ser o trabalho docente e a vida, que é a formação de redes afetivas, teóricas e políticas. Eu tenho me sentido assim encantada também contigo por esse convite. É um convite que inspira, fortalece e nos convida a seguir em frente. Tu é uma mulher extremamente, eu diria, inspiradora, professora Valquíria Tenório, extremamente. Não é qualquer pessoa que agrega tantas outras em torno de si, em torno de pautas que clamam por legitimidade e reconhecimento. Admiro profundamente isso e tenho muito orgulho de tudo que nós viemos construindo nessas... Já tem mais de uma década, né? Vamos fazer as contas aí. Quase 2 décadas, né? Então, estar aqui hoje, para mim, é parte dessa trajetória e é também parte do meu compromisso enquanto mulher negra, professora e ativista, que se sente numa... Eu diria que para mim é um dever ancestral, tem a ver com a minha espiritualidade. Muitos e muitas abriram caminhos para que eu e outros estivéssemos aqui, então acho que o mínimo que a gente pode fazer é a nossa parte por um mundo melhor, né? Não custa. Eu sei que a gente vive de esperança, mas a esperança, eu estou mais assim, ó, eu tenho um quadro aqui em casa da Nina Simone que diz assim, ó, a vida pede coragem. E a vida pede coragem. Não porque ela não vale a pena, é porque ela vale muito a pena. Viver é maravilhoso. E a gente precisa, para viver em toda a sua potencialidade, tudo, né? Às vezes coragem. Coragem para enfrentar as adversidades. Coragem para dizer não. E às vezes para dizer sim.
Então, sem dúvida, né, esse é um momento valioso. Agradeço a ti, minha cara, Valquíria Tenório, agradeço a toda a comissão que se envolveu nos preparativos para essa semana, para esse debate de hoje, porque, sem dúvida, esse é um trabalho coletivo. Se ele for visto como algo individual, então é porque há algo de errado, muito errado, especialmente na seara da educação. Então, agradeço a todos e todos que me convidaram para estar aqui hoje. Eu espero que eu possa contribuir de alguma forma. Bem, a primeira coisa que eu pensei quando recebi o convite foi qual era a minha motivação para aceitá-lo. Além, obviamente, da trajetória de amizade, parceria profissional, que eu entendo que é um conjunto em teoria, afeto e política, né? Com a professora Valquíria Tenório. Bem, eu fiquei pensando, eu vou conversar com colegas, professores e professoras, com servidores do Instituto Federal, pessoas que compartilham, como eu, de um contexto de educação, de formação. E aí eu fiquei pensando, o que me levou a ser professora? E o que eu não esqueci em relação a isso? Aí eu gostaria de compartilhar com vocês um conselho que eu recebi quando eu me decidi por ser professora. Talvez cada uma aqui também recebeu algum conselho, alguma orientação, alguma coisa que o moveu e faz com que ainda hoje relembre isso. O meu conselho, assim, veio ainda na época, eu nem tinha ingressado ainda na universidade, gente, eu estava na graduação em Porto Alegre, na graduação do curso de Ciências Sociais, mas eu já sabia que ser professora, ser pesquisadora era o que eu queria para mim. Eu me apaixonei pela ideia da sala de aula, pela ideia de escrever, publicar, conversar com alunos, sabe, tudo isso é fantástico. A orientação é algo que é apaixonante para mim. E eu sempre digo para os estudantes, as estudantes, que orientar, quando a gente orienta um trabalho de pesquisa, um projeto de extensão, algo, qualquer coisa assim, eu sempre digo, as asas são de vocês, minha gente. Eu apenas oriento o voo, né, para que esse voo seja o mais tranquilo possível, para que ninguém caia, bata, e se cair, saiba que eu estou aqui. Pois bem, como é que eu fui parar na sala de aula? Qual foi o conselho que eu ouvi? Bem, esse conselho veio de deixa eu explicar melhor. Eu fazia um curso pré-vestibular comunitário, isso era lá pelos anos 90. Era um curso totalmente voltado para aquilo que na época chamava o ingresso de negros e carentes da universidade pública. Uma articulação entre o que a gente hoje chamaria, né, de políticas de ação afirmativa. Então, eram professores voluntários de diferentes áreas que preparavam pessoas como eu, que não vinham de um histórico, por exemplo, familiar de acesso à universidade pública, que tinham limitações para acessar a universidade, tanto pelas condições de escolaridade, esse tipo de coisa. Aí nós estávamos nós. E nós tínhamos um professor de inglês, minha gente, para ver como as coisas, né, são interessantes. Era um senhor negro, acho que ele tinha mais de 60 anos na época. Hoje ele seria lido como alguém conservador, eu diria. Ele dava aula para nós sempre de terno, gravata. Ele sempre nos aconselhava, tinha alguns temas que ele não conseguia lidar bem. E eu até tinha umas coisas que eu não gostava nele mesmo, que ele elogiava demais a Europa, era tão eurocêntrico para o meu gosto, sinceramente, né? Ainda mais agora, quando o discurso do Aimé Césaire faz 70 anos, discurso sobre colonialismo, em que Aimé Césaire diz a Europa é indefensável, no sentido de ter promovido a barbárie da colonização. Pois bem, ele era um admirador. Vamos lá, né? Mesmo assim, o que ele me disse? Vera, aconteça o que acontecer na tua vida, não faça pactos de mediocridade. Ele falou isso, eu confesso que eu fiquei olhando e pensando o que ele quer dizer. Aí ele me explicou. Ele disse, na sala de aula, não finja que ensina e não seja conivente com aquelas que fingem que aprendem. Na vida, lide com seus amores e dores, alegrias e tristezas, com a mesma perspectiva
Não aceite nada menos daquilo que você merece. Aí eu pensei, poxa, que conselho, hein? E olha que isso passou e ficou, gente. Isso aí aconteceu lá pelos anos 90, sabe? Eu tenho até hoje. Ele foi a primeira pessoa que me presenteou com um livro, quando eu passei no vestibular na época, sabe? Que se chama Sociedade do Espetáculo. Um livro de um intelectual francês, é bem interessante. Eu acho que seria muito interessante nos dias de hoje para falar dessa sociedade de fake news e de ostentação. O cara estava lá escrevendo nos anos 50. Mas, enfim, esse é meu lastro de memória afetiva com a educação que eu compartilho com vocês para pensar, contribuir para a formação de hoje, entendendo que todos nós estamos na mesma seara. O conselho dele me voltou forte, vem voltando, volta e meia, especialmente nos últimos tempos, e agora com esse convite, porque eu vim pensando como não fazer pacto de mediocridade em um contexto tão adverso para a educação, para os direitos sociais, para a democracia, para qualquer coisa que tenha a mínima base de dignidade. A ideia de banalizar a educação, tornando-a uma mercadoria acessível a poucos eleitos, isso é um pacto de mediocridade. Criminalizar o professor, a professora, como um inimigo público. Tudo igual, mas se você olha no rótulo, é onde pode perceber que está levando principalmente gordura vegetal e Pessoal, por favor, preciso que vocês desliguem o microfone. O primeiro ingrediente dele é a água. Fernando. Depois é a gordura vegetal hidrogenada. E o terceiro ingrediente dele é a... Fernando. Obrigada. Pronto. Obrigada. Criminalizar o professor, a professora, como um inimigo público, alguém de quem se deve desconfiar, é algo indigno demais. Comparar o processo de ensino-aprendizagem a uma mercantilização e uma banalização em que alguém se arvora, professor, professora, intelectual, difusor de ideias, simplesmente porque compartilha vídeos no grupo do WhatsApp, como alguém que nunca soube o que são referências, isso é também muito indigno. Nesse cenário, como não ceder a isso? Como não se envolver a isso? Eu acredito que boa parte dos meus colegas aqui compartilhem minimamente de uma visão desse contexto. Todos os dias, alguma coisa acontece para que a gente se pergunte se vale a pena estar em sala de aula. Todos os dias alguma coisa acontece para que a gente se pergunte se quer lidar com mais essa questão, mais esse tema, por exemplo, hoje, mais essa formação. Alguém pode pensar, eu já tenho informação que chega, eu sei tudo, não preciso de mais nada. A gente se sente, por vezes, com uma carga. E aí, como é que a gente lida com isso? Eu, pessoalmente, por exemplo, nesse mês de novembro, que é o mês da consciência negra, que é uma data fruto da demanda, da luta do movimento negro brasileiro, em oposição a uma ideia de que o 13 de maio nos representa, porque há um entendimento de que não passa de uma abolição inconclusa, sou demandada e muito. E aqui não é para jogar confete em mim ou qualquer coisa do gênero, mas há outros colegas também na mesma situação. Nós somos procurados, por exemplo, pela imprensa sem parar. Ontem, o último pedido de uma fala veio de uma jornalista para que eu fizesse ontem à noite. Eu disse, olha, eu só posso atender se for depois das 21 horas, que era o único horário livre que eu tinha. E com uma outra jornalista, eu falava sobre a invisibilidade da população negra, porque tudo se concentra em novembro e o resto do ano a gente não existe, né? E nós somos mais da metade da população. E podemos falar de pautas e pautas para além das relações raciais, obviamente. E isso me preocupa enquanto professora, porque eu vejo que há lacunas na formação de diferentes profissionais para o entendimento desse país e em diálogo com a população negra, tendo a população negra como protagonista desse diálogo, não como objeto de conhecimento.
não como subtema, ocasional, pontual. Agora, nesse final de semana, eu estava assistindo às análises do período eleitoral, das eleições municipais, e estava assistindo a de um cientista que, sinceramente, eu, no lugar dele, teria vergonha daquela fala tão rasa, tão sem elementos, quando me perguntaram sobre a crescente candidaturas de mulheres, especialmente mulheres negras, como ele via isso, etc. Tal. E o cara ficou, que isso era um tema difícil, porque, afinal, nós temos a mestiçagem, e eu pensando cá comigo, gente, o tema da mestiçagem é algo que fez, digamos assim, que foi destaque no Brasil dos anos 30 do século XX, com Gilberto Freire, em Casa Grande, Senzala. De lá para cá, muita água correu. Já chegamos às ações afirmativas. Já chegamos ao debate de pertencimento racial, autodeclaração, bancas de heteroidentificação, etc. e tal. Muitos colegas acreditam que já tenham lidado com esses temas dentro do Instituto Federal. E a criatura ainda nos anos 30 do século XX. E eu fico pensando que lacuna é essa de formação, quando é que começa? Então, esses são cenários que eu vejo de digamos assim, atrativos ou que nos querem reféns dos pactos de mediocridade. Mas aí como é que a gente escapa disso? E por que escapar disso? Eu vou compartilhar com vocês umas imagens que eu fiz para falar disso. Eu gostaria de ver, não sei quem poderia compartilhar, se eu poderia, só para ter certeza que vocês estão visualizando. A Michele vai conseguir. É aquele a sua apresentação, né, Vera? A Sim, Michele vai colocar aqui para você. Tá. Ou você quer compartilhar sua tela? Se ela puder colocar, melhor, porque o meu computador está um tanto lento, gente. Tá bom. Ele está com problema de travar. Eu tenho medo de abrir o arquivo e ele travar. Pronto. Aqui. Tá aqui. O nosso encontro online. Tá aparecendo. Coitadinho tá meio... obrigada, viu? Pois bem, minha gente. Então, foi pensando nisso tudo que eu estou colocando aqui para vocês que eu dei como título, né, Formação e Educação em Tempos de Mimimi. O mimimi, para mim, é a tradução atual do pacto de mediocridade que se espera que professores e professoras façam, ou especialmente, eu acho que outros setores da população brasileira também. E como é que isso se traduz na prática? Como é que isso acontece? Eu falei em alguns elementos para vocês hoje, né? E vou tentar trazer outros. No slide seguinte, há exemplos do que seria essa banalização, essa desqualificação, essa leitura rasa, interpretação rasa das problemáticas sociais brasileiras. Aqui vocês têm uma série de frases que são ditas de forma do senso comum. São aquelas frases que nós ouvimos no dia a dia, muitos de nós dizemos, ouvimos e até concordamos, porque elas parecem tão inofensivas, né? Eu diria que cada uma dessas frases, ela guarda uma perversidade muito grande, apesar da seu aparente apelo ao diálogo, ao encontro. Por quê? Vejam bem, como eu falei anteriormente, nós estamos no mês da consciência negra. Esse mês da consciência negra, ele tem origem nos anos 70, no Rio Grande do Sul, num grupo de intelectuais e ativistas intitulado Grupo Palmares. O Dia da Consciência Negra foi uma demanda em função de que todas as datas que nós tínhamos em relação à população negra eram datas que não revelavam, apontavam para o protagonismo dessa população. O 13 de maio significou, em uma linha bem assim, digamos, vamos dizer quase irônica, boba, dizer o seguinte: olha, uma princesa branca europeia acordou num dia de bom humor e decidiu que não precisava mais dos seus escravizados. E aí todos os escravizados felizes bateram palmas, porque estavam livres por obra e graça de uma princesa. Esse conto da carochinha, essa análise pouco robusta de um evento tão crítico da sociedade brasileira, vem sendo repetida à exaustão. A exaustão. Minha geração ouviu isso, acho que muitos de vocês também. E muitos de nós acreditamos piamente nisso.
Ninguém nos falou das lutas quilombolas, ninguém nos falou das revoluções internas. Nós nunca estudamos de fato isso. Nós nunca entendemos como a liberdade é algo que se conquista, não é algo que a gente recebe. Nossa liberdade mínima que houve, e uma liberdade que não foi de forma alguma tratada de forma séria, porque não se escraviza seres humanos e depois os joga na rua para que se virem, sem nenhuma indenização, sem nada, sem pensar no depois. Eu sempre digo para o povo que fica muito entusiasmado com o 13 de maio, se eles gostariam de pensar o 14 de maio, que foi o dia seguinte nesse país. O dia seguinte nesse país foi o dia do vire-se, dane-se. Vidas negras não importam. Viva um novo Brasil. O Brasil que agora, com a imigração, vai ter a devida mão de obra e o trabalho vai ser finalmente livre e valorizado. O trabalho que não é valorizado é aquele que guarda a expressão trabalho de negro. Que eu acho que muitos já ouviram aqui. Quando alguém quer ofender, quando alguém quer desqualificar, diz só podia ter sido trabalho de negro. E foram os negros que em centenas de anos ergueram esse país. Foram os meus ancestrais que fizeram isso. É o meu trabalho que faz isso. Não só? Sim, eu sei, não só, mas principalmente. E quando a gente faz isso, quando a gente tem um olhar mais digno para a nossa própria história, a gente consegue perceber que no mês da consciência negra é o mês preferido por todos aqueles que se dizem ou conservadores ou até mesmo progressistas, para desqualificar esse momento. E para fazer isso, fazem um pacto de mediocridade que se traduz nessas frases tão lindas. Os negros são os mais racistas. Zumbi tinha escravos. Somos todos iguais. A minha preferida é: somos todos iguais. Ou então, eu não vejo cor. Não sou racista, tenho até amigos negros. Somos todos seres humanos. Eu também sofro preconceito. Pois bem. Qual é a questão disso aqui, gente? Nós todos acreditamos e apostamos num universalismo que muito nos aproxima, seja dentro ou fora da sala de aula. Nós aprendemos que é melhor silenciar e fingir que não vê. Quando alguém me diz assim, olha, eu não vejo cor, eu desconfio e muito. Porque você vê cor, sim, todos os dias. Quando você entra no elevador e só tem negros e você é branco, você pensa 2 vezes se vai entrar. Quando alguém segura a bolsa passar por ti. Quando professores e professoras dão menos atenção a alunos negros e suas dúvidas, porque acham que, na verdade, eles têm uma baixa capacidade intelectual e não vale a pena perder tempo respondendo questões de quem não vai a lugar nenhum. Simples assim. Mas quando é para se colocar de forma pública e não enfrentar as nossas feridas, as nossas desigualdades, a nossa estrutura social, aí vem essas frases todas. Frases que escondem exatamente a mediocridade em que nos jogamos. E por que nos jogamos? Porque é muito mais fácil agir assim. Não nego, é fácil. Para que eu vou ter que ficar explicando como se criaram as desigualdades nesse país, se eu posso fundamentar tudo com somos todos iguais? Eu perguntaria, somos todos iguais de quem? E eu não perguntaria exatamente se somos todos iguais. A minha pergunta é, estamos todos iguais? Essa é a questão. E não precisa ser esquerdista, feminista, não sei quantoista para fazer uma pergunta tão básica como essa. Não precisa somente pensar. Precisa somente analisar o que de fato acontece à sua volta. Isso é algo que cansa, demanda, dá uma coisa na gente fazer isso tudo, meu povo. E aí tu fica ouvindo isso. Se vocês lerem cada frase dessas, eu gostaria que por um momento, quem não for negro, negra, pensasse o quanto dói, o quanto machuca, tu que conhece toda uma realidade social permeada pelo racismo, ter que ouvir esse tipo de coisa. Alguns dos meus se entristecem, outros se enraivecem. Eu sou do tipo que se enraivece. E a minha raiva, ela é direcionada como uma energia construtiva. É difícil fazer isso? É. Mas eu não estaria aqui se não fizesse. Porque é, no mínimo, aviltante. Isso tudo. E é claro, alguém pode estar se perguntando, tá, mas a gente tem tanta coisa que acontece nesse país, por que se pautar por esse tema? Porque é o tema que a gente mais evita, que nós somos ensinados a evitar.
Porque nós queremos construir uma sala de todos e todas e todes, mas a gente não quer lidar com, por vezes, com os dilemas e os conflitos disso. Nós queremos fazer, como eu falo às vezes, a mesa da diversidade. Na mesa da diversidade, todo mundo senta. Só que alguns, meus caros, se são servidos, outros não. Alguns vão pegar as migalhas, outros nem isso. E a gente segue o baile. E aí, com isso, a gente se sente extremamente, eu diria, convidado a reagir ou a emergir nisso que tem aqui. Falar do particular, falar da diferença... Tá aí junto com o freio do carro. Opa, tá aberto o áudio aí, ô Dari. Obrigada. Falar da diversidade parece fácil. Falar do que a gente precisa fazer para concretizar a diversidade é que fica difícil, porque é preciso fazer alguma coisa. E na escola, no ambiente escolar, é um espaço valioso para isso. Todos nós temos como segundo espaço de socialização após a família, a escola. Já fomos crianças, já fomos jovens, hoje estamos no lugar daqueles que educam, temos uma responsabilidade com isso. E fazer isso significa, para mim especialmente, não aderir aos pactos de mediocridade. Porque as lembranças que ficam disso tudo, de quando o pacto se torna mais forte do que o nosso compromisso com a educação, do que o nosso compromisso com a democracia, do que o nosso compromisso com a vida digna, é que isso ficam as marcas. Muitos de nós, negros e negras, temos lembranças nada bem-vindas do período escolar. Nada bem-vindas. Também tem as boas, é claro. Porque alguém sempre... Agora, nesse tempo de chamar isso tudo de mimimi, alguém diz, isso é coitadismo, é vitimismo. Engraçado, né? Quando não é na tua pele, né? Eu acho por isso que é tão rico o livro do Lázaro Ramos, que eu já estou pensando aqui com uma referência, Vista Minha Pele. Embora o que o Lázaro faz em nenhum momento é um apelo a uma atitude, uma consciência maior, ele conta uma história, a biografia dele, de certa forma, intercalado com outras questões, mas faz isso muito bem. Porque quais são as memórias, o lastro afetivo que muitas vezes a gente compartilha? Quem se debruça sobre esse tema na educação, encontra. Quem não se debruça vai dizer que um ou outro fala de vez em quando. Particularmente as minhas memórias, que envolvem a atitude dos professores, vem de uma vez em que eu e minha irmã, nós estávamos numa escola particular, na época ainda seria, acho que de educação básica, nós tínhamos bolsa para estudar lá, e aí houve um momento que não teve a renovação das bolsas. E aí nós trabalhávamos na escola em troca de poder assistir aulas. Que coisa mais meritocrática, né? Coisa linda, né? Pois é. Mas foi uma oportunidade. O que é que aconteceu? Nós cuidávamos de crianças menores no jardim de infância. Minha irmã até gostava. Eu sempre detestei. Sempre detestei porque eu percebia, mesmo sendo ainda criança, eu devia ter meus 12, 13 anos, eu sempre percebia o olhar de subalternidade que era dirigido a mim e a outros que executavam atividades menores. Era isso. As babás, as cuidadoras em geral, são sempre atividades menores. Mesmo que alguém diga, nossa, é quase da família. Outra frase de uma hipocrisia. Ninguém é quase da família, é da família. Mas, enfim, teve uma vez que várias crianças pequenas começaram a gritar para mim, nega feia, nega feia, nega feia. E eu me lembro até hoje que nenhum professor ou professora que ali estavam todos reunidos no pátio, eu acho que era a volta do intervalo, do recreio, estavam indo para a sala de aula, ninguém teve nenhuma atitude. Nenhum professor ou professora disse nada. Nada. Eles deixaram as crianças fazer aquilo o tempo todo. Até que cansassem e voltassem para a sala de aula. E eu pensando que se eu reagisse, se eu xingasse, eu ia perder minha bolsa, né? Mas também eu me sentia tão mal. Se eu já odiava aquilo, eu saí de lá muitas vezes e jurei para mim mesma que eu seria alguém que não voltaria a passar por esse tipo de coisa. E se passasse, eu daria o troco. Não aceito pedido de desculpas, não aceito negociação nem cesta básica. Esse é assim. E também pensei que, bem mais tarde, eu digo de passagem, como professor, que
que a minha responsabilidade era não reproduzir esse tipo de comportamento silencioso. Esse tipo de comportamento conivente, que se traduz nessas frases aqui. Aí vocês podem estar pensando, então eu estou culpando os professores e professoras pelo seu silêncio. Os caras, a gente já não faz bastante, ganha pouco, trabalha muito, ainda vai ter que ficar se importando com uma coisinha tão mínima. Um evento de bullying. Que, aliás, é como muitas vezes prefere tratar, eu acho interessantíssimo também. A gente não diz racismo, a gente diz bullying. Uma palavra em inglês para falar dos preconceitos, das ações adversas no ambiente escolar. Mas que no cenário brasileiro tem um outro viés, me parece. Mas, enfim. Eu disse assim, olha, eu tenho que ser uma professora melhor. Eu tenho que acolher as crianças, os jovens. Eu não posso deixar que alguém seja ferido e eu simplesmente olhe para o lado como se nada aconteceu. E eu não posso permitir que quem feriu ache que aquilo é normal, porque vai continuar ferindo o resto da vida. Porque já entendeu que não acontece nada, que é normal. Basta um desculpa ou um... Minha avó também é negra. A foto da nega velha nunca teve na parede da sala. Eu conheço um bando de gente que, quando confrontado com seu racismo, adora vir com essa história. Ai, a minha avó era negra, meu avô não sei o quê. Ah, isso é engraçado, né? Eu nunca vi uma fotinha da nega velha. Nunca vi tu mencionar ela nos almoços de domingo da família. Nada. Mas aí, quando interessa, saca. Qual é o grande problema nisso? Nos falta aquilo que a deputada Érica Malunguinho citou muito bem algum tempo atrás, que é letramento racial. O que é isso? É formação, é diálogo, é convivência. E eu estou falando da convivência para além da festa, para além do momento lúdico. É a convivência que faz com que a gente aprenda. Eu trabalho em uma universidade, que é uma universidade que tem parceria com países africanos de língua portuguesa. É metade brasileiros, metade africanos. E já houve, né? Nós já tínhamos conflitos, mas nós também temos diálogos. Nós acabamos, por exemplo, de criar uma campanha contra o racismo. Eu fiz parte do GT Antirracismo da minha universidade, que reuniu servidores e docentes para termos atitudes, para termos um protocolo de acolhimento, de encaminhamento desse tipo de coisa. Porque acontece. Então, a prática antirracista, ela pede atitudes. E aí que fica mais difícil, né, de fazer isso. Se as pessoas sequer tiverem formação para tal, ou sequer têm vontade para tal. Aí você pode dizer, mas eu acho que é exagero. Vamos pensar de novo. Por gentileza, poderia passar o próximo slide? A imagem que vocês estão vendo é uma consequência do que nomeamos como racismo religioso. Essa criança é uma menina de 10, 11 anos, menina do cânon egressa, ela é candomblessista, e ela foi apedrejada na rua porque ela estava vestida de branco, como pede a sexta-feira os filhos de Oxalá. Apedrejaram uma criança de 10 anos. Alguém pode dizer assim, aquelas falas universais básicas, né? Crianças são apenas crianças. Meus caros, crianças são apenas crianças quando elas estão dentro de um padrão esperado de normatividade. Quando elas atendem aquilo que se diz que é a regra. Porque se não atenderem, tu apedreja mesmo. E acha que não fez nada demais. E qual é o compromisso que se pode ter em relação a isso? Fingir que não aconteceu? Fingir que não vem acontecendo? Chamar isso de intolerância racial? Eu tenho dito nos últimos dias que intolerância tu tem a lactose. O resto, minha filha, é racismo religioso mesmo. São terreiros que estão sendo atacados. São os fiéis dos terreiros que estão sendo apedrejados. Esse não é um caso único. E não acontece só agora, mas tem se intensificado só agora. A perseguição às religiões de matriz afro-brasileira é histórica nesse país. Histórica. E aí o que é que a gente faz? Continua dizendo que crianças são apenas crianças e que aí se a gente quiser fazer um trabalho em que tu precisa evidenciar a legitimidade e o respeito que se deve ter às religiões de matriz afro-brasileira, porque você está separando aquilo que são apenas crianças. Aí a gente pode dizer assim também, só as crianças que são vítimas? Não. Adultos, professores e professoras também. Há um caso que ilustra isso, que é o de uma professora que trabalha em uma escola privada com crianças
E ela é candomblessista também. E ela estava, né, acho que agora não está mais, cumprindo os preceitos religiosos que pedem que ela cubra a cabeça por um tempo. Pois bem, essa professora, temendo ser demitida, temendo a denúncia dos colegas, deixou que pensassem que ela está com câncer e que ela faz quimioterapia. E por isso, como ela está perdendo cabelo, ela usa um turbante, um lenço amarrado à cabeça. É uma professora que tem absoluta noção do que isso significa. Mas para manter o seu emprego, ela precisou fazer um pacto de mediocridade. Então, o que acontece? As pessoas têm pena dela, piedade. Dizem que ela vai melhorar, que ela vai ser salva. Ser salva. É uma situação bastante complicada, e é disso que nós estamos falando quando falamos em pacto de mediocridade. Do quanto nós estamos dispostos a permitir a perpetuação de vários ismos, do racismo, do machismo, sim, do machismo, porque é num país com altas taxas de feminicídio, um país onde existe a ideia de estupro culposo, é o quê? Aí vocês vão dizer, isso é problema nosso? Nós temos que resolver, nós, professores e professoras? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que todos nós, como cidadãos e cidadãs, temos nossa parcela de responsabilidade nisso. Quando eu propago um vídeo de WhatsApp, por exemplo, com mensagens, com discursos de ódio, é isso que eu estou fazendo. Eu estou perpetuando a perversidade. Quando eu disparo essas mensagens pseudo-universalistas, amorosas, carinhosas, de somos todos iguais, somos todos filhos de Deus, embora eu sempre pergunte que Deus está falando, nós estamos perpetuando a perversidade. Quando nós fechamos os olhos para todas as dores que acontecem, só porque não são comigo, nós estamos perpetuando a perversidade. E aí toda a nossa bagagem voltada para a educação, para a formação, ela está comprometida. E aí o que é que a gente faz? Eu todos os dias me pergunto isso, o que é que a gente faz? E aí eu retomo o velho mestre, por gentileza, o próximo slide. Que realmente, eu também penso que a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Agora, qual é a educação que a gente vai oferecer? Qual é a educação que nós estamos dispostos a aprender? Eu sempre digo, uma vez eu ouvi também de uma professora, eu sempre pego assim, essas coisas de professores para como aprendizado. Uma professora, já na época da pós-graduação, estava no mestrado já, e ela nos disse que todo aquele professora, que não se coloca em situação de aprendizado, de vez em quando, que não busca aprender, não merece estar na sala de aula. Porque a sala de aula se renova, a vida se renova, a sociedade é dinâmica. Então, a gente está sempre buscando meios. E nós temos meios. Nossas armas, eu digo, por exemplo, as armas que a gente tem, as minhas são os livros e o diálogo. Eu sempre estou pensando qual é a munição que eu vou utilizar para dialogar com estudantes. Olha que eu trabalho com jovens e adultos. E trabalhar com jovens, adultos ou crianças é sempre um desafio, porque sempre vem inquietações. E aí eu tenho que trazer coisas para a sala de aula que atendam minimamente a bagagem desses sujeitos. Porque quando alguém que já passou por toda a formação escolar, tá, chega na universidade achando que a África é um país, temos um problema. E não é só um problema de conteúdo, não, minha gente. É quais são as referências que essa criatura teve para chegar na vida adulta desse jeito. E olha que muita gente chega com uma série de inquietações. Eu já tenho um aluno na pós-graduação que precisou me dizer, ele sentiu que precisava e eu entendi o que estava acontecendo com ele. Ele precisou dizer que eu fui a primeira professora negra na vida dele. Um jovem de mais de 20 anos. Eu fui a primeira professora negra dele num país chamado Brasil. Eu não estou na Suécia nem na Dinamarca, tá? Onde ele não teria, talvez, tanta chance de encontrar uma professora negra. Mas eu fui a primeira. E esse rapaz tão admirado precisou me dizer isso. E ele estava feliz pelos diálogos que proponho. Porque aquilo que eu estou conversando aqui com vocês, eu levo para a sala de aula. É meu compromisso. Não ceder aos pactos de mediocridade. E aí eu levo minha munição. Por exemplo, esse livro aqui, gente, ele é muito interessante. Ele se chama A África que Incomoda, sobre a problematização do legado africano no cotidiano brasileiro, de Carlos Moore.
que é um intelectual cubano, cientista social. A África que incomoda. Uma outra referência que eu gosto sempre de compartilhar, porque às vezes alguém pode ter interesse de buscar, até para ver se isso faz sentido, não faz. Esse outro do Amaury Mendes, para a África, para abandonar estereótipos e preconceitos, para que ninguém precise perguntar, como eu vi muito bem nesses dias, gosto muito daquela menina da Fatu, no Instagram, ela falando, né? Alguém às vezes pergunta para ela: você tem saudade do teu elefante? Passou fome? Qual foi a guerra que tu enfrentou? Então, gente, combater estereótipos e preconceitos deveria ser, na maioria das vezes, né, aquilo que a gente mais faz. E muitos de nós fazemos isso, eu tenho absoluta certeza. Nós não estaríamos aqui se vocês não fizessem. Estamos só reforçando. Esse outro aqui, História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, tem a versão para professores e para alunos, que é de autoria dos professores Kabengele Munanga e Nilma Lino Gomes, é fantástico para trabalhar esse ser-estar, essa diversidade do Brasil, sem ignorar as suas mazelas. E sem ignorar as nossas mazelas, nós seguimos, né? Nesse sentido, eu penso que estar aqui hoje é uma forma de contribuir para mais melhores dias fora e dentro da sala de aula. É um desafio constante. Fica o convite e agradeço a todos e todas por tudo que vocês fazem, nós fazemos a cada dia. Por cada uma que olha para nós como um referencial. E muitos olham para nós como um referencial. E isso é uma responsabilidade. Grata, muito grata por hoje. Maravilha, professora, maravilha, Vera. Acho que a gente precisa de um tempo aqui para tanta coragem, né, que você teve, tanto nessa fala, né, tão importante para a gente. Eu gostaria de deixar aberto, né, já, as pessoas estão falando aqui no chat, uau, acho que tá todo mundo. Deixar aberto, então, para interação, para os comentários, para as perguntas. Lembrando de novo que o chat está habilitado para quem é de Matão, mas não está habilitado para quem é de outra equipe, então sintam-se à vontade para poder falar, interagir com a Vera, por favor. Acho que o pessoal precisa de um... Eulália, por favor. Vera, o que dizer depois de tudo isso? Eu estou aqui encantada com você, encantada. E olha, a tua fala é muito forte. Amei a sua memória afetiva, né, que você descreveu e colocou para gente, do pacto da mediocridade, né? Eu tentei até anotar aqui para poder manter isso assim como uma meta, né? De luta diária, de não aceitar isso, né? E não aceitar a cesta básica, não aceitar desculpa, sabe? Eu acho que assim, a importância da gente ocupar os espaços. E não tenho pergunta nenhuma, a não sei te dizer assim, olha, a gente quer você de novo. A gente quer você de novo aqui conosco numa outra oportunidade. E assim, amei mesmo. Não tenho pergunta, mas eu tenho assim palavras de grande agradecimento. Me enriqueceu, ganhei meu dia, ganhei meu mês, a minha semana, né? Com a sua fala. Muito potente mesmo, que atinge assim bem lá no fundo da gente, né? E aqui já fica uma promessa, gente, não aceito cesta básica nem chocolate que vocês estavam falando antes, hein? A coisa aqui vai mudar. Obrigada, viu, Vera? Um abração, um beijo, muito grata a você.
A Dione. Oi, Vera, maravilhoso. A gente está tudo impactado, né? Então fica difícil até. Mas eu fiquei pensando na verdade eu gostaria de ouvir um pouco de você, né? O que que você pensa sobre quando as grandes mídias, as modas, elas se apropriam de símbolos de resistência da cultura, né, da cultura negra né, ao seu favor, que como teve assim um caso que foi recente, que gerou muita polêmica, que foi a questão da apropriação cultural, né, a utilização de turbante, e isso virar uma moda, e as pessoas às vezes não entenderem que aquilo era um símbolo de resistência. Eu sei que é um tema complexo, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Grata, minha cara, é Dione, né? Grata mesmo. Bem, o tema da apropriação cultural, ele está muito bem trabalhado no livro O que é Apropriação Cultural, da coleção Feminismos Plurais. Se não me engano, o autor é o Davidson Faustino. É um tema complexo, como vários temas outros, porque ele trabalha a partir de um aspecto que o nosso imaginário, o nosso senso comum diz o seguinte: cultura não tem dono, tá? Todos nós compartilhamos de tudo. Então, eu que como, sei lá, gosto de pizza e a pizza é italiana. Eu estou me apropriando, né, disso. Ou eu, por exemplo, que digamos eu gosto de alguma outra coisa que não necessariamente da minha cultura. Mas a questão não é individual, não é o que eu gosto, que eu uso, deixo de usar. É uma questão que toca num ponto de forma estrutural. Quando tu pega um símbolo de resistência, tá? Tu pega, digamos, o turbante. O turbante, né, gente, ele tem uma história com as mulheres negras, que quando tu vai pesquisar, é interessantíssimo. É uma coisa da diáspora, sabe? Eu fico me lembrando agora das vezes que eu vi minha avó, minha mãe, com aquele jeito de amarrar os lenços na cabeça. E aí depois eu vou ler um pouco, vou estudar isso. Ou mesmo na viagem, eu tive a oportunidade de estar em Moçambique alguns anos atrás, e foi impressionante para mim ver algumas coisas, não de forma, digo para vocês, não é essencializar nem romantizar nada, mas tu sabe de onde veio. A questão é que quando alguém se apropria de algo, a apropriação, para que seja apropriação, tu precisa esvaziar isso de conteúdo simbólico, político, de tudo aquilo que tem valor para um determinado povo. E aí, tu ressignifica isso de forma mercadológica. É apenas um acessório de moda. Tudo bem, tu pode até fazer isso. Aí eu pergunto, quem lucra com isso? Quem ganha dinheiro com isso? Não são aqueles e aquelas que originalmente usavam tal elemento. Exemplos disso nós temos vários pelo mundo. No caso brasileiro, é famoso a história do bolinho do Senhor, o bolinho de Jesus, que não é nada mais que o bolinho de acarajé. E o bolinho de acarajé, ele está ligado às tradições de matriz afro-brasileira, ele é do candomblé. Ele tem um significado, ele tem um princípio religioso. Não é um bolinho qualquer. Aí o que você faz? Tira o dendê, tira o camarão, batiza o bolinho e vai vender. Ressignifica. Você esvaziou todo o conteúdo histórico, toda a historicidade, toda a dinâmica de um povo ali e comercializou algo. Pronto. Está feito. Um outro exemplo, ou até mais longe para a gente, né, pensar as dimensões disso. Na Austrália, a arte dos povos originários, no caso dos aborígenes lá, por muito tempo, ela permeou símbolos nacionais, né? O aeroporto de Sydney ou vários outros lugares tem lá murais com pinturas aborígenes. Qual é o detalhe? Não se pagava nem se reconhecia a autoria desses trabalhos, dos artistas aborígenes. A legislação teve uma época que permitia, que tinha como... Não permitia não. Colocava a penalidade, por exemplo, para quem atropelasse um aborígene, era a mesma que se atropelasse um cachorro. Quase nada. Sabe quando é que isso começou a mudar? Se não me engano, é 2005, quando a primeira advogada de origem aborígene chega ao judiciário por um programa de ação afirmativa e começou a mexer na coisa. Por isso que eu estou falando da concretude das ações. Então, a apropriação cultural ela faz vítimas.
Tanto porque ela, além de expropriar, né, ela lucra em cima, quanto pelo fato de que esse é mais um dos mecanismos de perpetuação de perversidade ao qual me referia. Então, quando eu uso um turbante, por exemplo, eu sou exótica, ou então eu devo estar escondendo alguma coisa na cabeça, aí aparece alguém para perguntar como é que eu fiz para lavar o cabelo. Quando uma mulher branca usa, nossa, que potência, né, que estilo. Até o nosso olhar sobre muda conforme o sujeito. Então, isso não é nada mais, nada menos do que a mediocridade instaurada. Pensar os limites, os dilemas que se envolvem, ok, vamos sempre pensar. Agora, a questão a ser levada em consideração. Espero ter me respondido, Ricardo. Acho que o professor Guilherme. Oi, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Guilherme, sou professor aqui de Araraquara. Eu gostaria de ouvir a professora falar sobre as questões da visibilidade, né? A gente tem as cotas, as questões são colocadas para que a luta possa ter não só a visibilidade, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouco como que é, né? Como está, né, o movimento pensando no Instituto Zumbi dos Palmares ali, né, que a gente tem uma luta pela visibilidade e ao mesmo tempo você tem esse esvaziamento de toda a luta com a figura daquela direção, né? Eu gostaria que falasse também esses contramovimentos, como que a gente pode não cair nas armadilhas deles. Grata, professor Guilherme Lima. Bom, eu creio que o professor estava se referindo à Fundação Palmares, né? E eu diria que o atual contexto da Fundação Palmares está dentro desse pacto que nós falamos aqui, em que se utiliza de uma instituição criada para valorizar, incentivar e potencializar políticas públicas para a população negra nesse país, para justamente fazer o contrário. Então, com isso, essa é uma instância, né, em que nós lutamos nesse contexto adverso. Pessoalmente, entendo que alguns e algumas vão passar e vão ficar no seu devido lugar, que é o lixo da história. Outros vão marcar seu espaço e, com certeza, suas lutas. Eu espero que nós estejamos do lado daqueles que vão marcar seus espaços e suas lutas. Em que sentido? Manter a dinâmica da luta pelos direitos sociais, pelas ações afirmativas, é constante. É constante. Se não me engano, acho que foi a Angela Davis, né, que disse, né, a liberdade é uma luta constante. A liberdade é uma luta constante. Às vezes a gente perde, às vezes a gente ganha, às vezes a gente volta atrás. Mas é assim. Eu diria que hoje uma estratégia que eu penso muito, é não dar visibilidade para esses atos medíocres. Não potencializar a mediocridade já é uma ação contra-hegemônica. E aí, ao não fazer isso, né, a gente deixa isso com o destino certo que terá, que é o lixo da história. Nós temos muito para fazer, por outro lado. Cada vez que cada um de nós faz o seu melhor dentro da sala de aula, cada vez que nós dizemos para um jovem ou uma jovem que tem direito a uma vida digna nesse país, cada vez que nós nos opomos aos pactos de mediocridade que permeiam o nosso cotidiano, nós estamos enfrentando aquilo que vai justamente tentar se impor como uma lógica. E aquilo que vem sendo construído até hoje, né, eu penso que, claro, sofre retrocessos, sofre arranhões, mas a gente continua. Até porque, como já diz o Emicida, né, perder para nós não é uma opção. Cruzar os braços também não é uma opção. A gente segue adiante, é necessário. Eu espero ter lhe respondido, meu caro. Mais alguém? Vera, acho que a sua câmera está travada para a gente está conseguindo te ouvir, mas a imagem tá travada. Professor Antônio Marcos. Eu vou desligar a câmera e voltar a ligar para ver se ela volta, tá? Pode ser
aqui na minha região é um tanto instável. Acho que o professor Antônio Marques quer fazer uma pergunta para você. Pois não. Professora Vera, boa tarde. Meu nome é Antônio Marques, eu sou professor de História no Campus Matão. Hoje eu vi uma notícia que, de certa forma, não me estarrece, mas eu percebo que a gente está muito longe ainda de conquistar uma verdadeira democracia no Brasil. A vereadora Ana Lúcia Martins, ela foi eleita por Joinville. Antes de tomar posse, ela precisou ir a uma delegacia de polícia, lavrar um boletim de ocorrência por racismo. Assim, há muito tempo atrás, essa frase não me sai da cabeça. Ela estava pichada num muro perto da minha escola. Dizia o seguinte: se cuida, negão. A Lei Áurea foi assinada a lápis. E uma outra coisa, amarrando de certa forma com isso, é uma deputada de Santa Catarina, que não convém nem falar o nome dela aqui, ela, sobre essa questão de doutrinação, ela disse que basta o professor fazer tudo direitinho, se comportar direitinho, que nada vai acontecer. Então eu pergunto para a senhora, professora, o que o 20 de novembro deveria ensinar para o Brasil? Dentro desse roldão de coisas e outras coisas mais que aqui poderiam ser colocadas. Mas eu queria que a senhora questionasse, de uma certa forma, o que o 20 de novembro deveria explicar para a população brasileira. Obrigado. Grata, professor. A gente já vem explicando para a população brasileira, não é de hoje, né? No 20 de novembro e o ano todo se vacilar. Lembrando que o ano de novembro ele é criado nos anos 70 do Brasil, né, enquanto data, porém a gente vai ter, e aí esse é um dos nossos sintomas, né, como o colega bem coloca, né, dos nossos atrasos democráticos. É somente no século XXI, em 2003, que nós vamos ter uma legislação que incentiva a adoção do ensino da história e cultura africana e afro-brasileira no currículo escolar. Eu disse 2003, gente. Não tem nem 2 décadas que esse país aqui, que foi o último a abolir a escravidão, que foi o último, praticamente, a adotar ações afirmativas, chegou ao ponto de vamos tornar a nossa educação algo mais plural, mais dialógico, mais ligado às nossas origens, né? E não é só isso, né? Nós somos campeões em chegar tarde nas coisas. A PEC das domésticas, hein? Oh, maravilha! Quanto tempo demorou? Nós temos uma emenda, um projeto de emenda constitucional garantindo os direitos das trabalhadoras domésticas. Também agora, recentemente. E olha lá, hein? Isso, né, não é muito promissor de como nós agimos. Aliás, eu acho que talvez seja um indicativo, apesar de toda a luta. Então, eu diria que mais do que o 20 de novembro em si, ele é uma espécie de uma referência. Mas nós temos o ano todo, o tempo todo, para pautarmos as lutas. Porque o racismo não dá férias, meu caro, não dá descanso. Todo dia. Quanto menos espera, acontece alguma coisa, né? E aí a gente tem que reagir, tem que se preparar. É claro que isso cansa, desgasta. Às vezes tu não está nem pensando em nada disso, só quer algo, sabe, como tomar teu suquinho de laranja sossegado. Aí acontece alguma coisa. Pois então. Então, isso precisa cada vez ser mais incorporado, não como algo pontual, né, mas como parte da dinâmica nossa de relações raciais. Nós precisamos de um letramento racial, meu caro. Nós precisamos falar sobre relações raciais de forma honesta. Nós precisamos aprender sobre. Isso em todas as áreas. Todas as áreas. Eu tenho me tornado co-orientadora de gente que vem de outros cursos, de áreas como comunicação social, agora vem um convite para psicologia e outros, sabe por quê? Porque esse povo está chegando à universidade, numa pós-graduação, por exemplo, e querem discutir, por exemplo, na comunicação social, mídia e racismo. Não tem um professora que dê conta do tema. Isso é vergonhoso. E aí depois alguém pode pensar, tá, mas o que isso implica no dia a dia? Isso implica naquelas
propaganda, aquelas peças publicitárias horrorosas que volta e meia aparecem por aí, que reificam estereótipos e preconceitos. É gente que senta numa agência de publicidade para fazer um trabalho e o faz de forma relapsa. É a ausência de negros e negras num dos setores em que, como todos, é preciso, mas é um setor caro, difícil de entrar, que é o setor do audiovisual. Então, nós temos muito a avançar. Em termos de políticas públicas, nós precisamos avançar, porque nem tudo é só educação, precisamos de políticas públicas, nós temos de educação, nós precisamos aprender a enfrentar e lidar com várias questões. Eu acho que é o mínimo, é um caminho, meu caro. Eu acho que a gente até vem aprendendo, para te dizer a verdade. Não sou tão pessimista assim, não. A gente até vem. Mas ainda temos uma caminhada. Sigamos. Professor Marcel também, depois o Nestor. Boa tarde a todos. Olá, Vera, prazer em conhecê-la. Sou professor aqui do campus Araraquara. Fiquei muito feliz com a sua fala, suas ideias, gostei muito. É algo que vem de encontro aqui às minhas ideias, com o que eu penso, e eu achei muito interessante. Deu para entender muito bem, né, o seu objetivo durante a sua apresentação. Eu quero levantar uns pontos aqui e te fazer uma pergunta, né, para complementar o que eu quero absorver de você, né, que eu gostei muito. A gente tem percebido que o hip hop, né, por muitos anos, foi visto como algo do crime, algo não muito legal, muitos pais não gostariam que seus filhos ouvissem. Vimos o grafite, uma arte de rua. Há poucos dias atrás, uma reportagem na Folha de uma pichação se referiu a essa pichação como grafite. Eu até fiz um comentário, né? Falei para eles, olha, isso não é grafite é arte, traz evolução e não retrocesso. Numa escola em Portugal de preconceito que houve, você deve ter ficado sabendo. A gente vê que o candomblé, né, suas festas, é vista com maus olhos, a própria capoeira, uma tradição, ela é vista como uma dança, ou seja, a gente vê que a cultura negra em si não é muito conhecida, né, ou ela é subestimada, eu não sei dizer a palavra, mas o que eu percebo em todos esses anos que eu venho sempre discutindo, ouvindo, né, opiniões, é que eu percebo que a gente não enxerga a defasagem, como você disse, né, a liberdade, mas no dia seguinte, o que eles vão fazer? Essa defasagem que eu percebo em todos esses anos, que não é vista, não é entendida, né? Então, é como uma das frases que você falou, que, não, mas eu também tenho problemas, eu também tenho dificuldades. Mas esquecemos dos 200 anos, todos os anos de escravidão, né, a defasagem que ficou os negros em relação ao desenvolvimento. E o que eu queria te perguntar, não sei se você teria essa resposta pronta, mas como a gente trabalha, né, como docentes, educadores e até mesmo, né, ativos aí na cultura, como a gente trabalha para mostrar, para tentar fazer com que entendam que existe essa defasagem grande. Não sei se foi claro. Creio que sim, obrigada. Carlos Marcelo, né, se não me engano. Pois bem, aí nós temos algumas questões, né? No âmbito da cultura, há duas coisas que sempre me chamaram a atenção. Primeiro, daquilo que tu coloca, né, eu sempre entendi como uma certa deturpação da cultura, né? Então, na deturpação, a deturpação caminha para a criminalização, por exemplo, no caso do hip hop, e outras manifestações artísticas, né? Ou então para a apropriação, quando tu começa a achar, gosta do hip hop, quando é o guri, a guria branca que faz, aí é arte. É bandidagem quando é o povo, né, na favela, aí é bandidagem. E aí a gente também tem uma outra coisa em relação à cultura, que é imaginá-la como um setor da sociedade separado dos demais. É como se fosse o espaço da harmonia, do encontro, né? Tanto que, geralmente, quando alguém fala assim, quer falar de meritocracia, dizer que existem oportunidades para todos, né, nesse país, sempre fala, veja bem, nós temos o Pelé, nós temos o não sei quem, que é cantora, Djavan, sempre os mesmos. E onde situa? Na cultura. Essa coisa de encapsular a história da população negra apenas em termos culturais também é um outro tema. Parece que a população negra não aportou nem ciência nem tecnologia a esse país. E continua aportando.
essa é um tanto cruel sempre ver, né? Eu particularmente, já não me convide para mais uma rodinha de capoeira, para mais uma coisinha, não sei o que, não tenho paciência. Se isso não vem ligado a uma boa discussão de, por exemplo, por que a capoeira ela ganha status, respeitabilidade quando ela vai para dentro das academias, quando os mestres de capoeira são brancos e ganham dinheiro com isso, e quando estão fora desse espaço aí, bandidagem, não sei o que, aí eu me interesso pela discussão. Aí eu quero ver, bater o tambor nessa história. Então a gente tem sempre algumas, eu te diria, enfrentamentos a fazer quanto a isso. Porque justamente a dinâmica das ações afirmativas, das políticas públicas, é combater as inequidades, é combater as desvantagens, e a gente vai sempre batendo nessa tecla, né? É necessário, meu caro. É o que eu posso dizer apenas, né? E pensar a cultura de uma forma mais, eu penso, abrangente. Eu sempre disse, quando eu estava na graduação, por eu ser negra, algumas vezes colegas, meus professores perguntavam se eu ia pesquisar o carnaval, o samba. Aí eu sempre dizia, olha, vou pesquisar, desde que só que eu vou colocar isso numa situação conflituosa. Eu quero saber por que o carnaval tem que acontecer do outro lado da cidade, distante das áreas urbanizadas, das melhores áreas e tal, e eu tenho que achar isso bom. Eu quero saber quem é que manda e ganha dinheiro com o samba. Aliás, eu recomendo um documentário muito bom, que é sobre a vida do Bezerra da Silva, se não me engano. Onde a coruja chora, onde a coruja pia, uma coisa assim. Vocês botarem aí nos Google da vida, vocês acham. É uma história do samba e de como os sujeitos, os criadores do samba, não necessariamente foram aqueles que foram se apropriando do mercado do samba. E de como essa é uma cultura que tem tudo a ver com a história da população negra, com a história brasileira. Mas aí também que é um outro perigo, né? Quando vira a ideia da cultura nacional. A cultura nacional é de todos nós, né? E a ideia de ter dono não é que não partilhe. Eu quero saber quem ganha com isso. Feijoada é cultura nacional, samba é cultura nacional. A gente só não gosta de negro. O problema é que a gente gosta da cultura sem sujeitos. Essa é a questão. Ou então gosta bem ali quando tu pode manipular. Vai fazer tua festa de casamento, chama uma negadinha para tocar, para servir a mesa. Não como convidados, é claro, né? Estão ali para divertir os brancos. Então, a cultura ela precisa ser colocada sempre, para mim, num patamar crítico. Bastante crítico. Até porque, especialmente, por exemplo, em nível cultural, quanto nós aprendemos, quanto tu estudas, por exemplo, pegar o álbum Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais MCs, esse que virou tema do vestibular da Unicamp, cada música, gente, cada letra é um soco no estômago, é uma leitura perfeita das relações sociais das periferias. É inclusive, um apelo para que a gente não ceda ao sistema. E por muito tempo se criminalizou Mano Brown e companhia. Eu sempre ouvi Mano Brown e companhia para alimentar a minha raiva e para eu seguir em frente. E entender o valor e o peso que tinha a educação. Então, quando tu pega isso, é outra coisa. A gente só precisa saber, né, como fazer, né? E a gente aprende, vai pegando, vai ouvindo e vamos fazendo. Eu espero ter te respondido, meu cara, também. Nestor, depois a professora Andréia. Professora Vera, me escutam? Meus respeitos. Eu venho de uma família lá do Rio Grande do Sul, europeia, preconceituosa, racista, machista, e é terrível como eu sempre reencontro isso em mim. E então meu sentimento lhe escutando é de profunda veneração, é como se eu pedisse perdão, mas não é esse perdão cristão, deve ter um outro tipo de reverência aos ancestrais. Eu me sinto falando o porta-voz de uma ancestralidade. Isso, pelo menos, eu ensino aos meus alunos sempre, todo mundo é africano. Eu perguntei essa semana o que está mais perto do Brasil, os Estados Unidos ou a África? Mas eu queria lhe fazer uma pergunta que, justamente, apesar de eu tentar estudar, eu sempre fico
muito confuso com muita coisa, porque não é uma questão intelectual. Eu vou pedir depois também que você coloque os livros que você indicou, a Valquíria passa. Inclusive, você citou um autor, rapidinho, que diz a Europa é indefensável. Eu penso isso também, mas isso não está no meu coração, porque eu sou europeu. Então, a pergunta é sobre a palavra raça, sabe? Assim, quando eu estudei, tinha 3 raças nesse planeta, né? Os brancos, pretos e amarelos, coisas assim. Depois teve uma discussão enorme, pelo que eu sei, que eu não sou antropólogo, que, enfim, se percebeu que não cabe, quer dizer, não se sustenta o conceito de raça, né? Que, enfim, a humanidade é uma só em muitos ramos. Mas a gente usa justamente aqui, tem que usar, eu concordo que tem que usar a palavra racismo e antirracismo. Então, eu queria que você me ajudasse, por favor, Vera, esclarecesse um pouquinho isso da minha ignorância atávica. Não sei se chegou a pergunta, né? A gente, não, mas não pode falar em 3 raças, mas de repente a gente fala em raça. Como é que é esse trem aí, por favor, Vera? Grata, meu caro conterrâneo. Vi pelo sobrenome Miller. Vem no Rio Grande do Sul, né? Ele é um contexto incrível para pensar relações raciais. Sempre penso como se recriou no Brasil, só fazendo uma breve contextualização, o Rio Grande do Sul como uma ideia da Europa incrustada aqui. As nossas cidades, meu colega, né? Lembre-se, né? Nós temos Novo Hamburgo, Nova Brécia, Novo não sei o quê. Essas tentativas sempre foram de uma recriação de cidades europeias, de um modo de vida europeu e de um ser europeu. Eu me permito acrescentar, Vera, minha mãe nasceu num lugar chamado... esqueci agora, não era Neu-Hamburg, não. É um lugar de nome alemão, que está escrito na certidão de nascimento dela. Uhum. Ela nasceu numa cidade alemã. Ela começou a falar português com 17 anos de idade. Sim, sim. Isso tem muitas, eu diria assim, são esses contextos da imigração e de como elas se situam, de como elas recriam, né, novos contextos dentro de um contexto originário. Eu me lembro agora, depois de te ouvir, quando eu comecei minha vida como professora, eu trabalhava na Serra Gaúcha, em Caxias. E aí a piada entre os meus colegas da URGS e amigos é se eu tinha mandado foto, porque o pessoal me selecionou pelo currículo. E quando eu cheguei lá foi muito interessante, porque exatamente na faculdade não foi muito problemático, não foi não. Passado o susto inicial, lá estava eu. Mas era muito interessante como era vista na cidade. Falavam de mim, perguntavam pela professora brasileira. E eu pensava, as pessoas, gente que nasceu no mesmo país que eu, no mesmo estado que eu, e eu que sou brasileira, vocês são o quê? Essa necessidade de manter uma distância, um padrão que conformasse, né, os lugares sociais, porque é isso também. Você diz a quem pertence esse lugar, quem é que fez esse lugar, tudo isso vem muito incrustado. É interessantíssimo isso também para pensar. Como é o conceito de raça, né? O conceito de raça, meu caro, ele começa na história da ciência, oriundo das ciências naturais, né? É aquela coisa, é o que era usado para pensar, né, a natureza, para pensar o que seria, a gente chamaria hoje da biologia. Então, na natureza é possível pensar em raça. Aí, qual é o começo de toda a ideia de produção do conhecimento humano? A gente importou conceitos que eram aplicados à natureza e passou a se aplicar à sociedade. A ideia de superior, inferior, inapto, apto, etc. Então, vem daí. E raça foi essa ideia. E aí, o que aconteceu? Na Europa indefensável, meu caro, na época da expansão colonial, etc., se ligou numa coisa, tu precisa justificar a exploração, a opressão, a escravização de outro ser humano. Cada um fez a sua parte. A igreja fez o quê? A igreja católica.
olha, negro, índio, cambada, aí não tem alma. Se não tem alma, não é ser humano. Se não tem ser humano, não é pecado escravizar, porque não é gente. Simples assim. Aí as pseudociências da época, né, começaram a dizer, olha, a diferença que se encontra entre esses sujeitos, o continente africano, é sinal de inferioridade racial. São sub-raças. E como sub-raças devem estar a serviço de raças superiores. Simples assim. Então essa foi nossa herança. Claro que com o passar do tempo, todo o conhecimento ele é dinâmico, né? Ele é revisto. Então as pseudo-teorias racialistas, que se apoiavam numa ideia biológica, né? Elas foram dando lugar ao entendimento das consequências das teorias racialistas. Então, hoje, não se trabalha com a ideia de raça do ponto de vista biológico. Embora volta e meia, sempre aparece com essa mania, né? Ah, mas nós somos todos iguais. Meu DNA, não sei ter, eu também tenho... Meu filho, ninguém pede o exame de DNA quando te afronta, quando te dá um enquadro, tá bom? Eu que tenho aqui, ó, eu fiz um exame de DNA para ver qual é a minha ancestralidade, E aí, o que apareceu? 86% de sangue africano. 86%. Ou seja, eu sou preta por dentro e por fora. Beleza, meu caso está resolvido ao menos. Mas não é bem assim para todo mundo. Mas qual é a questão, né? Raça é entendida, a partir das ciências sociais, como uma construção social. É aquilo que tem um efeito, uma aplicação na vida prática. As pessoas usam raça o tempo todo, porque entendem essa forma de como perceber o outro. Isso é histórico, meu caro, é histórico. Nesse país em que se hierarquizou as pessoas a partir da ideia de raça, ou seja, branco sempre foi padrão. Essa é a história da mestiçagem. Por mais romântica que seja a ideia da mistura, oh, que lindo! A mestiçagem, ela só se tornou algo bem-vindo na sociedade brasileira porque ela aponta para o embranquecimento. Ninguém pensa na hora da mestiçagem que a criança vai sair mais preta. Não, ela vai sair mais branca. Ela vai dar aquela embranquecida, vai para uma raça superior. E aí a gente tem uma série, por exemplo, de provérbios, de falas, que remetem a isso. A ideia de limpar o útero, melhorar a raça. Tudo isso está ligado ao embranquecimento. Então, raça, ela tem que ser pensada hoje como uma construção social, algo que está presente no imaginário dos sujeitos e que tem efeitos práticos na vida. É isso. E aí, para lidar com esse tema, nós precisamos lidar com as consequências. Aí eu sempre digo, olha, minha mãe e a torcida do Corinthians sabemos que raça não existe do ponto de vista biológico. Agora, do ponto de vista sociológico, enquanto um conceito que de fato tem uma operacionalidade, existe sim. Todo mundo sabe o que significa esse gesto aqui, por exemplo. Então não adianta fingir que não. Porque se a gente finge que não, a gente não avança, né? Porque a coisa toda fica lá atrás, em que sentido? Olha, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Me contam que do lado materno, minha bisavó era uma mulher branca de origem italiana. Beleza, tá? Agora, olha para mim, vê se há alguma coisa no meu fenótipo que aponte para isso. Eu seria reconhecida dentro de uma família de origem italiana como pertencente? Claro que não. Porque a nossa questão no Brasil é fenótipo, é marca, não é ascendência. Tu pode ter ascendência que tu quiser. E olha que eu mesmo com essa ascendência tenho 86% de sangue africano. Beleza. E aí a gente chega lá, nas discussões de fato. Eu espero ter te respondido. Aí, só voltando ao autor que eu falei com vocês antes, é Aimé Césaire. Ele escrevia nos anos 50 e era um ativista fabuloso. O discurso dele fez 70 anos. Procura discurso sobre o colonialismo, em que ele aponta as contradições da Europa. Qual é a grande contradição? Ele diz o seguinte, a Europa é o berço do humanismo, dos valores fundamentais, dos direitos humanos, aquela coisa toda. E essa mesma Europa, ela foi capaz de toda e qualquer barbárie em nome do colonialismo. Então, como é que pode defender algo assim? Ele coloca isso de uma forma fantástica. Eu recomendo, é emocionante. Eu levo para a sala de aula, os alunos deliram, tá? Obrigada, Nestor. Vera, agora tem a professora Andréia também. Pegando o gancho com a fala do Nestor e com a sua resposta, eu fiquei pensando também, né, quando a gente fala em raça, em relação étnico-racial, a gente esquece também que branco é raça, né? Queria que você depois falasse um pouquinho sobre isso, tá? Andréia?
André, seu microfone está fechado. Opa, desculpa, obrigada. Professora Vera, antes de fazer minha pergunta, eu queria agradecer a essa sua generosidade hoje com a gente de compartilhar esse brilhantismo que é a sua mente. Eu ainda tô meio, sabe, soco no estômago. Eu imagino que muita gente esteja assistindo assim, né? E pensando um pouco, né, em tudo que você colocou para a gente, né? Como a professora disse, eu, minha mãe e meia torcida do Corinthians já cumprimos esse pacto aí de mediocridade, né? Até com certa frequência, né? Aí, assim, eu venho de uma família interracial, né? E sempre tendendo a esse embranquecimento, né? Sempre mais ligada à parte da minha mãe, né? E tive pouco contato por questões geográficas e sabe-se lá mais quais, né? Mas o fato é que sempre... E demorei nesse processo de descoberta aí. Então, o que eu queria perguntar é que sempre, assim, por essa tendência ao embranquecimento, em tudo, né? Nas características físicas, no comportamento, em tudo, né? Minhas referências eram brancas, assim, né? E então nunca tive muito contato com essa negritude e vim a passar a ter na fase adulta com o trabalho, né? Com pessoas que pensavam e pesquisavam, né, sobre isso, que eu fui começando a tomar mais contato, né? Então eu queria que a professora falasse um pouco sobre se existe, né, e se existe, qual é a importância da formação dessas redes de apoio para tentar ir na contramão aí desse pacto de mediocridade. Minha cara Andréia, Cecílio, grata por compartilhar a tua trajetória, grata por estar aqui e por a gente trocar, né, sobre isso. Bom, inicialmente eu diria que essa rede de apoio, ou que eu leio na ótica de uma rede afetiva, teórica e política, ela passa pelo ativismo, eu te diria que é o primeiro espaço. O movimento negro, uma organização negra, uma organização de mulheres negras ensina muito. Eu comecei assim. Eu fui do movimento negro para a universidade. Eu fui alinhando as duas coisas, porque eu entendi, eu comecei, no movimento negro, eu comecei a entender o viés das relações de poder. Mas eu também tinha uma sede de entender como é que isso se dava na produção de conhecimento. Então, mas inclusive no movimento negro, eu tive as primeiras indicações das leituras. Foi no movimento negro que eu ouvi falar de Fanon pela primeira vez. E depois eu fui ler Fanon, e assim foi indo. Eu diria que a construção dessa rede passa pelo nosso envolvimento, passa pela nossa busca de estar com os nossos. Se tu não busca os teus, isso faz com que a gente perca eu te diria, certo lastro da nossa própria identidade e dos nossos entendimentos. Eu conversei recentemente, essa semana, com uma mulher muito parecida contigo, inclusive em termos de tom de pele. Ela me escreveu um e-mail, né? Ela vive na Europa, ela vem de família interracial e é muito recente o processo de enegrecimento dela. Mas ela diz que desde que começou, ela sabe que o lugar dela é entre mulheres negras. Ela sabe, ela entendeu, ela sente. E quando ela falou comigo, o que nós compartilhamos são coisas que só mulheres negras sabem, sentem, vivenciam. Ela falou do seu processo de embranquecimento, né? Falou do apelo que é por realmente abrir mão disso, né? Embranquecer é muito bem-vindo. Todo mundo torce por uma prole branca, por olhos claros, cabelos lisos, comportamento adequado. Difícil é que o comportamento adequado significa ser quem somos também, com as nossas origens. E eu não estou falando de estética. Eu vejo gente que às vezes carrega na estética, mas o coração e a mente não trazem nada. É preciso ter compromisso político com as nossas. Eu não falo compromisso político
Tem desde coisas muito simples. Para quem é que com quem tu gasta teu dinheiro? Prioritariamente. Eu compro, por exemplo, maquiagem, eu compro roupa de negros, negras. Então, agora até bebendo uma cerveja aí, de uma primeira cervejaria negra do país. Faço tudo do que eu posso. Minha cachorra se chama Wakanda. Então, minha cara, eu diria que é um processo. E se tu sente vontade de te aproximar, procura os teus. É a melhor coisa, é o melhor caminho. Porque daí depois tudo se avança, sabe? Tudo vai se abrindo. Porque sem isso, onde tu estiver, onde a gente estiver, é necessário. Não importa o contexto, a gente sente falta, a gente busca, né? E como eu tenho dito para uma negrada aí afim, olha, antes de juntar dinheiro para ir para a Disney, pensa em visitar Maputo, é uma cidade incrível. Visite Guiné-Bissau, visite minimamente, assim, eu sei que nós não temos mais como nosso exatamente de onde vieram, muitas vezes esses lugares são apenas portos de embarque, né? Mas eu acho que o mínimo de conhecimento de busca por nas origens, por tudo ajuda, sabe? Quando fazemos turismo, quando lemos, quando escolhemos a quem a gente estende a mão, quem a gente olha no olho, também faz parte desse aprendizado. Até porque, senão nós ficamos confinados, né, na subalternidade. Quando a colega agora, Valquíria Tenório, falou branco também é raça, é isso mesmo. Só que branco nunca foi racializado nesse país. Branco é o padrão, é o normal. Os outros é que são raças, grupos, né? E aí, quando alguém diz assim, a dificuldade de alguém branco, por exemplo, né, de admitir que tem privilégios sociais por ser branco, é justamente oriundo desse processo da não racialização. Um branco, geralmente, se fosse responder quem é branco e quem é negro, é simples. Um branco nunca chegou na frente do espelho e se perguntou o que havia de errado em si, por conta da cor da sua pele. Ele nunca teve a sua mobilidade social tensionada por conta da sua pele. Um branco nunca sofre risco de vida pela cor da sua pele. Quem sofre, quem olha no espelho e pergunta o que há de errado comigo, esses são negros. Aí a gente tem isso, bom, já que tu é branco e é racializado como eu, só que foi racializado na dimensão do privilégio, senta aqui e vamos conversar, e vai me escutar. Não vem também querer, né? Tem uns que eu vou te dizer. Vai escutar, tu sempre deu ordem, está acostumado à autoridade. Eu digo, vamos conversar. Com o meu melhor sorriso. Espero ter te respondido, minha cara, a ti e a Valquíria. Vera, querida, claro que respondeu. O chat aqui tá bombando, Eulália também me mandando, né, os comentários do pessoal de Araraquara que não tem acesso ao chat, todo mundo impactado, dizendo, né, o quanto te achou maravilhosa a sua fala. Acho que deu para sentir também nas perguntas, nos comentários, acho que vai reverberar por muito tempo essa fala. A gente tem tentado fazer, né, Andréia, a gente se aproximou muito, Andréia é professora de Química, né, e tem atuado com a gente, fez um vídeo para a série Olhares Ubuntu, né, que a gente está lançando no 5º mês da consciência negra, a gente tem lá o clube de leitura Ubuntu também, que ela participa, e outros professores, e que está sempre aberto. Então, a gente está tentando essa dimensão de ter essa, né, essas discussões, esse debate, essa vivência, né, em todos os espaços, e que seja algo para além da sala de aula, né, para além das nossas disciplinas e para além dos professores. Eu te agradeço. Né? Você está me ouvindo? Que aqui travou a sua imagem? Não? Vocês estão me ouvindo? Sim, Val. Acho que a Vera travou. Travou, Vera? A gente está te ouvindo perfeito. Acho que ela que travou. O microfone dela também, eu acho que está desligado. Está fechado. Eu acho que travou. Deixa eu ver se ela me responde, para a gente só agradecer e dar um abraço, mandar um abraço final. Só um segundinho, gente. Vamos ver se ela consegue voltar. Enquanto ela vai se restabelecendo aqui a conexão, queria agradecer de novo a Eulália Dione, né? Nestor, nosso colega também de NEABI, agradecer vocês por a gente ter, né, mantido essa proposta nossa de
fazer coisas juntas. Eu acho que é uma primeira, né, formação, uma primeira ação que pode render outras, né, Dione, né, Eulália? Acho que a gente pode pensar. Com certeza, estou empolgadíssima aqui. Agradecer a todos e todas e todos que estiveram aqui, né, tanto o pessoal de Araraquara, nossos gestores, coordenadores, servidores, né, de todos, tanto docentes como técnicos que estiveram aqui assistindo. Tá cortando um pouco para mim, mas eu te ouvi ao final. Tá bem, querida. Estou te agradecendo aqui, agradecendo a presença de todo mundo. E já fica um convite, né? Você sabe sempre. Quem quiser abrir as câmeras, né? Para uma saudação final. Isso. Né? Fica bonito, aparece todo mundo na gravação. Depois eu pego as referências que a Vera falou para a gente, passo tanto para o pessoal de Araraquara como o pessoal de Matão também. Eu acho que já fica um convite sempre, né, posto, e eu sei que você sempre aceita, né, de outros diálogos. Eu acho que a minha fala inicial agora, depois, né, de ouvirmos a Vera, eu acho que está fazendo sentido para vocês, né, a minha fala inicial pela fala da Vera e por essa coragem que ela tem. É isso, né, pessoal? Muito obrigada. Michele, pode parar a gravação para a gente. E é um momento de despedida, eu vou só bater palma. Muito bom.